Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. Como você viu aí no tema do vídeo, lembranças de vidas passadas. Logo, nós estamos dialogando novamente, mais um vídeo sobre o espiritismo kardecista. No final, vou mostrar uma obra aqui que é de primordial importância para você que quer estudar sobre o espiritismo. No canal você vai ver que já tem bastante vídeos, mais de 20 vídeos sobre o espiritismo. Então nós estamos trabalhando algumas temáticas bem interessantes, assim, que fogem um pouco, da própria teologia espírita, porque eles não vão abordar, eles trabalham isso, mas não da forma como vem sendo trabalhado aqui no canal, vem sendo apresentado para vocês algumas temáticas que levantam curiosidades, por exemplo, para onde vão os espíritos, quando desencarnam, há mais espírito encarnado ou desencarnado? Então, assim, tem várias temáticas legais, da dimensão espiritual, de acordo com o espiritismo, quanto tempo demora de uma encarnação para outra, e assim sucessivamente. Então nós temos várias temáticas. Inclusive no próximo vídeo eu vou abordar a questão da expiação. A expiação é uma temática que está dentro do cristianismo, No caso, o cristianismo ele aborda a expiação como Jesus tendo morrido pelos pecados da humanidade. E como é a expiação, nesse caso, o pagamento da dívida, a redenção, ou a remissão dos pecados, como é que se dá essa expiação na compreensão do espiritismo. Então fica aí que vocês vão ver no próximo vídeo. A gente vai abordar essa temática no próximo vídeo e buscar trazer o entendimento de acordo com o espiritismo. Mas hoje vamos falar sobre lembranças de vidas passadas e a temática o porquê, o subtítulo por que os encarnados eles não se lembram das vidas anteriores, Por exemplo, uma pessoa encarnada, ela dizer o que ela foi nas vidas anteriores e assim trazer toda a sua bagagem, existencial dessas vidas passadas, De acordo com essa obra aqui, que eu vou mostrar, da onde a gente vai trazer alguns pontos de acordo com essa obra, vamos fazer algumas pinças, vamos pinçar algumas partes da obra do Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Esse livro é essencial para você que deseja conhecer mais sobre o espiritismo. Você tem que ter essa obra aqui, tem que ler essa obra, principalmente você que é da área do ensino religioso, ou mesmo você que é espírita e deseja aprender além do que você aprende no centro espírita, mas você precisa ler a obra, estudar a obra, ver comentários sobre a obra para você se aprofundar. Então vamos ver aqui algumas coisas com referência a essa temática, Por que os encarnados eles acabam não lembrando das vidas anteriores, do que eles fizeram, de quem eles foram nas vidas anteriores? Então a resposta é a seguinte: primeiro, vamos pensar algumas partes aqui, Vamos fazer umas aspas aqui. Primeiro, o esquecimento dessas vidas anteriores, ela é necessária, é uma necessidade, para o progresso do espírito. É um primeiro ponto. Por que então? Porque é necessário para que o espírito ele avance na sua existência. Um outro ponto é, se o homem se lembrasse das suas vidas anteriores, ele não poderia se libertar das influências do passado. Então, o que talvez tivesse sido negativo numa vida passada, numa encarnação passada, pudesse trazer para ele prejuízo, E aí, nesse caso, ele não poderia se libertar dessas influências, já que ele carregaria elas, E assim, também ele não poderia progredir. Quando nós tratarmos da expiação de acordo com o espiritismo, não é o Espírito Santo, não. De acordo com o espiritismo, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o progresso dos espíritos. Uma última parte, para que a gente dê continuidade e comece a abordar as temáticas, os 3 tópicos que a gente vai abordar aqui no vídeo. O esquecimento das vidas anteriores é uma proteção para o espírito, Então, esse esquecimento protege a encarnação atual. Por quê?
porque impede de se sentir preso às suas antigas imperfeições, né? Como também relacionamentos, né? Vivências e assim sucessivamente. Então, nós podemos dizer o seguinte até aqui, de acordo com a doutrina espírita: os encarnados, aqueles que encarnaram, né? Que estão aqui, vivendo aqui na Terra. Os encarnados não se lembram das vidas anteriores, e isso por causa de vários motivos. Eu já trouxe três partes de um texto, né, para que a gente aborde que está dentro esses motivos, essas colocações. Agora a gente vai trazer para o ponto, né? Vamos abordar algumas razões pontuais para a falta de memória, para que ele não se lembre, né? A exceção, quais as consequências? Serão os tópicos subsequentes. Então, primeiro aqui vamos abordar qual a razão, então, para que ele não se lembre. O primeiro ponto que nós podemos pontuar é a necessidade de que ele não se lembre, né? A necessidade desse esquecimento. E aí vem por quê? Primeiro, para que o espírito possa se concentrar na vida atual, não ficar fazendo esse paralelo de vidas anteriores com a vida atual. E ainda dentro desse ponto, né, cumprir com as suas missões, né, e também os seus objetivos, né, as missões dessa encarnação e os objetivos a cumprir dessa encarnação. Então, o primeiro ponto é por quê? Primeiro, porque é necessário que ele se esqueça das vidas anteriores. É o primeiro ponto, né, necessidade de esquecimento. Segundo, proteção contra o passado. É o segundo ponto, porque os encarnados eles não lembram das vidas anteriores, porque assim eles se protegem contra o passado. Como? Essa proteção se dá quando o espírito, né, ele acaba sendo protegido, né, contra exatamente essas influências negativas das vivências passadas, daquilo que eles vivenciaram, daquilo que eles experienciaram, né? E assim, isso vai permitir que ele comece uma nova vida com uma mente, tanto a sua mente, né, quanto também o seu coração limpos. Então, esses são dois pontos já. Primeiro, necessidade de esquecimento, porque ele não se lembra, e a outra, uma proteção contra o passado. O terceiro ponto seria o desenvolvimento espiritual. Então, como nós exemplificaríamos isso, né? Ele vai aprender, né, com as experiências da sua encarnação atual, né? Então, daí o porquê desse terceiro ponto, que seria o próprio desenvolvimento do espírito. Então, ele aprenderia com essa vida atual e com isso ele cresceria, né? Tanto em sabedoria quanto também em compreensão. O quarto ponto, porque de esquecer, é a liberdade de escolha, né? Ele, nesse caso, esquecendo das vidas anteriores, ele tem liberdade de escolher seus próprios caminhos e tomar suas decisões na vida atual, né? Sem que ele seja influenciado a tomar essas decisões por uma vida que ele já tenha vivido, né? Nesse caso aí, sem ser influenciado pelas experiências passadas. E aí vem a questão, certo? Nós já vimos resumiríamos que era para que resumiríamos da seguinte forma: por que os espíritos encarnados não se lembram das vidas anteriores? Para o seu próprio progresso, né? E para completar suas missões, seus objetivos, seria mais ou menos isso. Aí tem um segundo ponto. Então, nesse caso aí, porque também nas encarnações tem os pontos positivos, né? Dentro da vivência encarnado. Então, qual seriam então as consequências? Haveria então consequências, né, para essa falta de memória das vidas anteriores? E aqui nós temos algumas. Qual seriam então esses pontos, né, que nós poderíamos pontuar aqui como uma consequência? Primeiro, a dificuldade de aprender, né, já que ele já aprendeu teoricamente muita coisa nas encarnações passadas. Se ele vem do zero novamente,
Logo, né, esse é um ponto, dificuldade de aprender novamente o que já aprendeu, né? Porque ele, nesse caso aí o encarnado, o espírito encarnado, ele não vai ter acesso às lições aprendidas nas vidas anteriores. Então esse é um dos pontos negativos, dificuldade de aprender. Qual seria então outro ponto negativo? Repetição de erros, né? Que no caso ele teria teoricamente aprendido numa vida anterior. Então o espírito, né, ele pode repetir os mesmos erros, né, como também padrões de comportamento, né, nas suas várias, né, nas vidas subsequentes, né, cometer os mesmos erros vida após vida, né, cometeu os erros, consertou os erros, corrigiu o comportamento, mudou no seu processo evolutivo e depois voltar a repetir os mesmos erros, né, e isso por quê? Exatamente porque o espírito não tem consciência das lições aprendidas anteriormente. Uma terceira consequência um terceiro ponto seria o desenvolvimento mais lento, né? Por quê? Porque o espírito, no caso, precisa aprender e crescer a partir das experiências da vida atual, né? Uma roda que dialogam diretamente, não vou falar um pouco, mas diretamente com o budismo e com a ideia do samsara. Aí há um ponto aqui dentro dessa temática, né, que é uma questão. Há alguma exceção? Algum espírito encarnado ele acaba lembrando das vidas anteriores, do que ele fez nas vidas anteriores? Tem alguma exceção ou não existe exceção? Essa é a regra, né? Você encarna do zero e você encarna sem nenhuma experiência, ou mesmo você encarna sem nenhuma lembrança das suas vidas anteriores, né? Você não traz para a vida atual, né, aquilo que toda a sua bagagem, poderíamos dizer assim. E assim, existe exceções exatamente à falta de memória das vidas anteriores. E são algumas. Aqui eu pontuei precisamente 3. E na terceira a gente vai finalizar, e a terceira que eu considero a mais importante, assim, no sentido do que tem técnicas para fazer isso, né? Para fazer com que você se lembre ou volte até as vidas anteriores. E é o terceiro ponto. Mas vamos primeiro ao primeiro ponto. Qual seria o primeiro ponto? Qual seria então as exceções? Primeiro, médios e sensitivos, né? E o que isso quer dizer? Que alguns médios e sensitivos, eles podem acessar, né, as memórias das vidas anteriores, né? Não é todos, mas alguns médios sim. E aí a pergunta é, e por que esses são especiais, diferente das outras pessoas que encarnaram? Qual é então o diferencial? Por que um se beneficia e outro não, né? E aí o objetivo é para que esses ajudem os outros, né, a lembrar de suas experiências passadas, né? Ajude na progressão, no seu progresso, né? Ou no cumprimento das suas missões e objetivos. Então, primeiro, como se abre exceções? Os médios, né? Os médios e sensitivos. Uma outra forma, né, de lembrar das vidas anteriores são o que nós vemos muito em documentários, né, sobre experiências de quase morte, que a pessoa diz que saiu do corpo, né? Então, para o espiritismo, essa é uma outra forma, né? Nesse caso aí, algumas pessoas elas passam por experiência de quase morte, né? E nesse caso aí pode ter vislumbres ali das suas vidas anteriores. Então são esses dois pontos, né, a princípio. E aí vamos para um terceiro ponto, onde a gente vai aprofundar, né, e hoje que é bem trabalhado, né, dentro de vários ramos, inclusive assim, pseudociências, né, poderíamos dizer assim, novas ciências ou tentativas de praticar ciências, e nós encontramos aqui o terceiro ponto, que seria a regressão à vida passadas, né? E como é que se faz isso, né? Primeiro, através de técnicas, né? E nós vamos ver algumas aqui, técnicas de regressão que vai conduzir até a vida passada. Então, algumas pessoas elas acabam através dessas técnicas acessando
as memórias das suas vidas anteriores. E aqui eu trouxe algumas dessas técnicas, né, com relação à regressão a vidas passadas. Primeiro é a hipnose, né, onde a pessoa pode utilizar, né, para essa técnica ela vai ser utilizada para induzir exatamente um estado de transe e aí a pessoa acessar as memórias de vidas anteriores. Então, o primeiro ponto, onde você pode estar praticando, acessando as vidas anteriores, seria regressão a vidas passadas. E aqui nós temos a primeira técnica, que é a hipnose. A segunda é a meditação, onde você pode utilizar, né, a meditação para acessar esse estado de consciência de uma forma mais profundo, né, até o seu inconsciente, poderíamos dizer assim, através da meditação, né? E aí você vai se conectar com memórias, né, de vidas anteriores a partir da sua consciência. Um outro ponto se chama visualização, que vai envolver exatamente criar imagens mentais, né, para que você acesse a essas memórias também de vidas anteriores, né? E também temos a regressão guiada, que aqui, né, como as outras, mas aqui é necessário um guia, né, ou mesmo ter um terapeuta, onde esse terapeuta vai conduzir você, vai guiar para que você acesse as memórias de vidas anteriores. E a última, para a gente finalizar o vídeo, a auto-hipnose, né? Onde você mesmo, né? A hipnose necessita de um intermediador ali para promover, né, esse ponto da hipnose. Aqui na auto-hipnose, né, você se induz, né, a um estado de transe em si mesmo. É você mesmo que vai executar a técnica, né? E aí você vai acessar as memórias de vidas anteriores. Um ponto aqui talvez que fosse importante destacar é que essas técnicas de regressão a vidas passadas, deve-se ter muito cuidado com essa busca, você que tem curiosidade ou mesmo você que as pratica, né? É bom ter um pouco de cuidado e refletir muito sobre essas tentativas de você chegar até ao seu inconsciente ou até um estado do qual você possa ir até, como aqui é o objetivo, até a compreensão de situações que você vivenciou até mesmo em uma outra época, em um outro estado, nesse caso aqui, como faz parte do tema, em vidas anteriores, né? Se fizer o paralelo aqui, religião comparada, para o cristianismo, né? Eu vou fazer o paralelo com o cristianismo, porque nesse caso o Brasil é um dos países, se não o maior país de referência ao espiritismo kardecista e também cristão. Então, para o cristianismo de uma forma geral, não tem essa compreensão de vidas anteriores. Após a morte, a única coisa que resta é o juízo, né? E depois um estado de eternidade. Nesse momento você já é recompensado, né? Os bons e os maus já é recompensado. Você vê isso na parábola de Lázaro e o rico, onde após a morte ali existem locais distintos, do qual um é recompensado e um é punido, né? E também a Bíblia relata um momento do qual o grande trono branco, onde as pessoas serão ali apresentados ali para serem julgados, né? E quem não for encontrado com o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, né? Juntamente com o inferno. Então, assim, e para os cristãos, né, existe o tribunal de Cristo. Se eu não me engano, tá em Coríntios. Não sei se é 1 ou é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Caso eu não esteja enganado, esse é o texto. Mas se não, você só procurar aí no Google, né, o tribunal de Cristo, e você vai ver. Que para os cristãos, né, o tribunal de Cristo não seria
seria só para os cristãos, né? E não tem efeito punitivo condenatório, né? Um estado de condenação. Mas aqui nós estamos tratando de espiritismo kardecista. Então, para o espírito kardecista, a pessoa desencarna e volta a encarnar. Depois nós vamos tratar quantas encarnações são possíveis a cada espírito, né? De fazer para que ele chegue ao progresso, né? A um estado no qual ele não haja mais necessidade de encarnar novamente, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, do tema do nosso vídeo, lembranças de vidas passadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que possam ter acesso ao mundo religioso, e nesse caso aqui, espiritismo kardecista. Se você tem curiosidade em aprender mais, tem vários vídeos já, eu acredito que esteja chegando a 30 ou já passou de 30 vídeos só sobre espiritismo kardecista, né? E de uma forma, a partir de uma compreensão de um cientista da religião, de uma neutralidade sem atacar a religião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, aciona aí, aciona para que você tenha acesso a todos os vídeos, o sininho que você tenha acesso a todos os vídeos que sejam postados no canal, e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. É isso, e até o próximo vídeo.